O foco hoje do que a gente vai ver é progressão geométrica e termo geral da PG. O símbolo PG é as iniciais de progressão geométrica. Progressão geométrica tem muito a ver com progressão aritméticas, elas são sequências, muda a maneira que a gente faz as contas para criar PG. A definição do livro, progressão geométrica a gente vai usar como PG. Toda sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual ao produto do termo anterior por uma constante Q. O número Q é chamado de razão da progressão geométrica. PG é uma sequência numérica, então eu tenho números organizados de alguma forma. Eu vou ter um começo, e a partir do segundo eu vou fazer um produto. Produto na matemática é multiplicar. E como na PA eu vou sempre somando pelo mesmo valor, então esse valor é uma constante. Como agora eu na PG eu vou ter que multiplicar sempre pelo mesmo valor, a gente vai ter uma constante também, que a gente vai chamar de razão. A gente está usando aqui o Q, porque na PA a gente usa a letra R para representar a razão. A PG também tem razão, só que essa razão é para multiplicar, e para não confundir com a razão da PA, a gente vai usar o Q. O conceito de razão na PA e na PG é a mesma. Só que na PA a razão é somada ou subtraída. Na PG, ou você vai multiplicar, ou você vai dividir. Percebe que a gente está mudando as operações que a gente usa. Então, alguns exemplos. Ó. Essa sequência aqui, ela é uma PG finita, tem um começo, tem um fim, e tem a razão. Como eu estou dizendo que é PG, a gente vai usar o quê? Igual a 3. O que quer dizer esse Q igual a 3? Que essa sequência, a partir do 1, foi todo o tempo multiplicada por 3. 1 vezes 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3 dá 81. E 81 vezes 3, 243. Se essa PG fosse infinita, para eu descobrir o próximo número depois de 243, eu teria que pegar esse número, 243, e multiplicar por 3. Assim eu conseguiria o próximo valor da PG. O que muda de cada PG é o primeiro termo e essa razão. Cada uma vai ter um primeiro termo diferente e um valor para multiplicar também diferente. Então, essa outra sequência, ela é uma PG também, então eu estou organizando esses números de alguma forma. A razão dela, como ela é uma PG, ela tem que ter esse número Q. Agora, o que significa um meio? Um meio significa a metade de algo. Olhem para os números. 512. Quem foi colocar na sequência depois? 256. 256 é a metade de 512. Quanto é a metade de 256? 128. Metade de 128? 64. Metade de 64? 32. E se eu quero quem é os próximos números nessa PG, eu pegaria o 16 e dividiria por 2. Então, PG está ligado a multiplicar por um número, ou, se for uma fração, significa que você está dividindo o número. Se fosse uma PG que teria que dividir por 10, aí apareceria a fração aqui, 1 sobre 10. Então, acontece que algumas PGs, a razão pode ser negativa. Então, o que está dizendo essa razão aqui, dessa PG infinita? Que eu tenho que dobrar os valores, só que os valores vão ser dobrados e mudado o sinal. Qual é o dobro de 5? 10. Só que mais por menos, o famoso jogo de sinal, dá menos. Então 10 fica negativo. Quem é o dobro de 10? 20. Mais menos por menos pelo jogo de sinal, o 20 se torna positivo. Então depois, o dobro de 20, 40. Mas ela positivo por negativo, fica negativo. Outro número negativo por negativo, positivo. E o dobro de 40, 80. Uma hora ela é positivo, depois vira negativo. Depois vira positivo, depois vira negativo. Positivo, negativo. E assim continua. Se a PG é multiplicar por qualquer número reais, essa aqui é uma PG finita, tem um começo, tem um fim, e a razão dela é zero. Ó. Se eu pegar o 7 e multiplicar pela razão zero, 7 vezes 0, 0. E 0 vezes 0, 0. Aqui não tem mais nada do que vir. Tudo que eu colocar aqui depois, que é 0 multiplicado por 0,
vai dar zero. O único número que nessa sequência aqui não é zero é o primeiro. Mas como aqui a gente está muito em conceito, como é que vai ser feito na atividade de vocês? Nas progressões geométricas abaixo, descubra a razão Q e o próximo termo da sequência. Se é progressão geométrica, então você já sabe que é uma sequência que está ligada a multiplicar ou a dividir. E óbvio, se é uma progressão geométrica, a razão a gente chama da letra Q. Então está aqui uma sequência. 5, 25, 125, 625. Muitas dessas PGs e PAs, vocês conseguem descobrir qual é a razão já mentalmente olhando os números. Qual é a maneira matemática para eu ter certeza de qual é a razão da PG? A gente vai fazer essa conta aqui. AN menos 1 e AN. Então eu vou fazer o quê? Eu vou escolher qualquer número que eu tenha na sequência e vou dividi-lo pelo número que está antes dele, seu antecessor. Só não vou poder escolher o 5, porque o 5 nessa PG não tem ninguém antes dele. Só tem gente depois, eu quero antes. Então eu escolho qualquer um desses números, 625, 125 ou 25, e vou pegar esse número e dividir por quem vem antes dele. Se eu escolher 625, eu divido por 125. Se eu quiser fazer com 125, eu vou pegar ele e vou dividir por 25. Se eu escolher o 25, eu vou ter que dividir ele por 5. Para nós, para a gente não ter muito trabalho, o ideal é pegar a conta que fique menor. Então eu vou escolher o 25 e dividi-lo pelo antecessor, fração. O antecessor de 25 na PG é o 5. E 25 dividido para 5 dá 5. Calculei a razão. Basta pegar um e dividir pelo outro, você sempre vai ter a certeza de quem é a razão. E eu quero saber quem é o próximo número depois do 625. Então, eu vou pegar o 625 e multiplicar pela razão 5. Então, 5 multiplica a unidade. 5 vezes 5 dá 25. Baixo o 5, coloca um 2 acima do 2. 5 vezes a dezena 2, 5 vezes 2 dá 10. Com mais 2, 12. Agora vai um 1 em cima da centena. 5 vezes a centena, 6. 5 vezes 6, 30. Com mais 1, 31. Então, o próximo número da PG dá 3.125. Vamos pegar outro exemplo para fixar isso aqui. Quando ela é positiva, ela é crescente, a PG, como o item A, é ótimo. Nenhuma dificuldade para vocês. Como é que eu vou encontrar um caso que ela é decrescente? Poxa, se ela é decrescente, porque ela está sendo dividida de alguma forma. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai continuar com a mesma regra. Eu vou escolher qualquer desses números e dividir pelo antecessor. O ideal é sempre pegar números menores. Então a gente vai fazer isso. Vamos calcular a razão, pegar o 40, dividir pelo 80. E há alguns que já olharam, só para falar esses números, já estão pensando, peraí, eu vou pegar um número 40, que é pequeno, e dividir por 80, que é bem maior do que ele? Vou. Mas lembrem lá no slide anterior, que a razão pode ser fração. Então esse é um caso que ela vai ficar como fração. Primeira coisa que eu posso fazer para diminuir o meu trabalho, poxa, são números que terminam em 0. Eu posso cortar um pelo outro, cancelá-los. Sobra 4 e 8. Eu vou fazer a simplificação. Vou dividir eles por 2. Tanto de cima como de baixo. São pares. Então, metade de 4 é 2 e a metade de 8 é 4. 2 e 4, poxa, são pares ainda. Então, vamos simplificar de novo. Novamente por 2. Então, 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Se quiserem deixar em forma decimal, sem problema. Mas a fração significa a mesma coisa. 1 meio significa que a sequência está sendo dividida por 2. Metade de 160 é 80, metade de 80 é 40. O próximo termo dessa sequência, depois do 40, seria pegar esse 40 e dividi-lo por 2 para encontrar a sua metade. E a metade de 40 é 20. A PA ela tem uma fórmula, termo geral, só para ela. A PG também tem. E a maneira que é criada essa fórmula é muito parecida com a PA. Tem aqui uma sequência, bem grande, né? 1 vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8, 8 vira 16, 16 vira 32 e assim segue. Então significa o quê? Que a cada conta de um para o outro eu estou multiplicando por alguém. O termo geral igual a PA, ela começa com AN. Toda PG igual a PA tem um começo. Para eu encontrar um número depois do primeiro, eu tenho que multiplicar ela pela razão.
Lembrando que a gente chama a razão da PG de quê? Se eu quiser encontrar o próximo número depois dele, multiplicaria de novo por quê? Ia fazendo isso até chegar na posição que eu quero. Se eu só quero chegar no segundo termo, eu faço uma conta isso. Primeiro, vezes a razão. Se eu quero chegar no terceiro, eu pego o primeiro, multiplico pela razão e multiplico de novo pela razão. Então, cada setinha que eu coloquei aqui em cima significa uma vez que você teve que multiplicar. Minha pergunta é, quantas multiplicações eu tenho que fazer do 1 para chegar no 32? Nessa sequência. Lembrando que o A32 aqui, a gente pode chamar ele de A6, porque ele ocupa a sexta posição, 5 vezes. Igual que a gente fazia na PA. Se eu quero chegar no sexto termo da PA, eu vou somar ele pela razão 5 vezes. No caso da PG, eu vou ter que multiplicar uma vez menos. Se eu quero chegar no sexto, eu multiplico 5 vezes. Se eu quiser chegar no 256, que é o nono valor, eu vou ter que multiplicar. Cada setinha é uma multiplicação. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Para chegar no que está na posição 9, eu multiplico 8. Para chegar na posição 6, eu multiplico 5 vezes. Isso vai se transformar em algo chamado potência. Então, como é que vai ficar essa potência? Dessa forma. N menos 1. O N é a posição de quem eu quero saber. Menos 1, porque a quantidade de vezes que eu vou multiplicar é uma vez menos que a posição. Essa aqui é a nossa fórmula que a gente vai usar. Então, olha como a gente vai usar ela. Uma bactéria tem a capacidade de duplicar a sua quantidade em ambientes favoráveis a cada hora. Aí, essa bactéria específica, a cada hora ela faz isso. Ela se divide bem no meio e assim aparecem duas novas. Aí, um cientista está olhando no microscópio essas bactérias. Na primeira hora, havia 10 bactérias. Ao final de 7 horas, qual o total de bactérias que essa cultura possuirá? Então, isso aqui é um exemplo de uma situação, problema que recai numa progressão geométrica. O primeiro termo é a quantidade de bactérias que tinha inicialmente. Eram 10. O N é 7. É o número de horas que o cientista está observando essas bactérias. E a razão, nesse caso, como é uma PG, 2. Porque como ela dobrar tem a ver com multiplicar por 2. Aí eu vou pegar aquela fórmula, pegar ela e substituir. Só que, claro, como aqui a gente tem uma potência e não parênteses, vai mudar um pouco como é resolvida essa conta. Então, A1, primeiro termo, vira 10, já colocou aqui, vezes o que a razão é 2, e aqui à direita, em cima dele, fica N menos 1, o 7 toma o lugar do N, então 7 menos 1. Aí, nesse caso, qual é a primeira conta que eu tenho que fazer? Essa parte que está no expoente, esse 7 menos 1 é a primeira coisa que a gente vai fazer. Então, a gente vai ter 7 menos 1, 6. Aí, agora eu tenho que entender, o que é 2 à sexta? É pegar o 2 e, repetindo ele, um total que ele apareça 6 vezes. 2 vezes 2 dá 4, é multiplicar. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Então, esse valor 64, ele vai tomar o lugar da potência. Entre multiplicar e potência, você tem que resolver primeiro a potência. Então, eu repito 10 e boto 64. Só que 10 está multiplicando 64. 10 vezes 64, 640. Então, eu posso afirmar que depois de 7 horas, o cientista vai observar 640 bactérias. Só que aqui, ao contrário da PA, eu acho que talvez seja mais fácil para vocês se tivesse realmente escrito a sequência. A sequência ela começa com 10, né? Cada hora que eu tiver, ela dobra. 10, o dobro de 10 é 20. O dobro de 20 é 40. O dobro de 40 é 80. O dobro de 80 é 160. Chegamos no total já de 5 horas observando essas bactérias. O dobro de 160, 320. Então, sexta hora. Última hora, sétima hora, o dobro de 320 dá exatamente o que a gente calculou, 640. No caso da PG, tem questões que é mais fácil para vocês e mais simples você só fazer isso do que fazer a fórmula. Como explicação, a gente encerra aqui.
Espero que tenham entendido.